Bom dia, hoje, dia 14 de abril de 2025. Nós vamos dar continuidade a esse tema maravilhoso que é Superando o Medo da Mudança, com o subtema A Fé como Antídoto para o Medo. E hoje, com a maravilhosa Janimar Cândido, essa mulher preciosa para nós, para o Senhor, com você. Amém, bom dia! E esse bom dia hoje com esse barulhinho de chuva gostoso, né? Que tá caindo aqui na nossa cidade. Eu acredito que vocês estejam ouvindo aí um pouquinho também. Eu tentei abafar o máximo aqui, mas ainda tá chovendo. Bom, como Lúcia já disse, né? Essa semana estamos trabalhando um tema que é extraordinário, meu Deus. Ontem eu não consegui participar do café, mas depois acessei lá, né, no nosso YouTube. E, gente, que maravilha, que tema que vai mexer com muita gente, já está mexendo comigo. Vamos lá. Ontem a Ju nos apresentou Enfrentando o Medo da Mudança, né? E hoje nós vamos falar sobre a fé como antídoto para esse medo. Nosso versículo base está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que nos diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Jesus. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé é a certeza daquilo, de que Deus está no controle de tudo, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. A fé, ela nos aproxima, ela nos ajuda a superar o medo da mudança, pois nos lembra que o futuro, nosso futuro, está nas mãos de Deus e de que somente Ele tem um plano para cada vida, para a minha vida, para a sua vida, né? E quando nós confiamos nele, nós podemos enfrentar o desconhecido com paz e confiança. E o ato de confiarmos no Senhor nada mais é do que a fé, né? E ela também nos ajuda a enxergar as mudanças como oportunidade de crescimento em vez de ameaças. Ela nos capacita a abraçar um novo, sabendo que Deus está no controle de cada passo no nosso caminho. Cada passo aqui são os processos, né, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E se nós trazemos conosco essa fé, essa certeza de que Deus está no controle de tudo, esses processos, eles ficarão mais leves, né? Nós vamos ter mais discernimento para enfrentarmos e passarmos por qualquer um deles. Então, a fé, ela é um dos maiores presentes de que Deus nos deu. Vocês sabiam disso? Sim, ela é um presente. Porque a fé, ela nos enche de coragem, ela nos capacita, né? Ela não se baseia no que vemos ou na circunstância que nos cercam, mas na confiança de que Deus está no controle de tudo, de tudo. O versículo de Hebreus que nós lemos nos ensina de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é a certeza de que Deus cumprirá suas promessas, mesmo quando não conseguimos enxergar o resultado imediato. Isso que é a fé. É nós confiarmos profundamente em algo, mesmo sem nós sabermos qual é o resultado final. E quando se fala, né, quando se trata do medo da mudança, muitas vezes nos sentimos inseguros
porque não sabemos o que o futuro nos reserva. Principalmente, aqui eu trago para aquele perfil daquelas pessoas mais controladoras, aquelas pessoas que buscam aí trabalhar dentro de um planejamento, e quando elas precisam exercitar, né, a fé, sem elas saberem exatamente o que reserva no futuro, é muito desafiador. Então, quando a gente fala que a fé é o antídoto para o medo, é exatamente isso, porque as mudanças, elas podem nos colocar em situações novas, incertas e até desconfortáveis. Mas, no entanto, a fé nos dá uma perspectiva diferente. Ela nos ajuda a entender que, embora não possamos ver o que está por vir, o que está diante de nós, mas nós podemos confiar que Deus já está lá. Isso é muito forte. Deus, ele já está preparando o caminho e nos conduzindo com sabedoria para alcançar cada degrau, para darmos um passo de cada vez. A fé, ela também nos ajuda a transformar nossa visão sobre as mudanças. Porque se nós confiamos em Deus, essas mudanças elas vão acontecer gradativamente, conforme o querer e o agir de Deus na nossa vida. Quando nós vivemos pela fé, começamos a ver as mudanças como oportunidades de crescimento, aprendizado e amadurecimento, em vez de temer que elas tragam algo negativo. Deus usa as mudanças para nos moldar, nos fortalecer e nos aproximar mais dele. Lembro que estudamos recentemente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, até nas situações desafiadoras, nesses momentos que nós devemos exercitar ainda mais a nossa fé, vamos ter uma visão de que esses momentos são para nos moldar, sabe? Para nos forjar, para nos fortalecer e para nos aproximar mais do Senhor. Amém? Porque quando nós confiamos em sua fidelidade, na fidelidade de Deus, nós podemos enfrentar todos os momentos de transições com paz no coração, sabendo que Ele tem um propósito e um plano para as nossas vidas, sim, mesmo quando as circunstâncias não são claras. Portanto, a fé não só nos ajuda a superar o medo, mas também a abraçar a mudança com um coração disposto, sabendo que Deus está conosco em cada passo do nosso caminho. Como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá em Romanos 8:31. Quando temos essa confiança, o medo se dissipa e damos espaço para a coragem e a esperança. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, né? E aqui o nosso material, ele nos traz uma aplicação prática, né? Vamos entender e identificar a mudança que você está enfrentando ou temendo. Foi falado um pouco sobre isso ontem, né? Então, vamos refletir sobre uma mudança que está acontecendo em sua vida ou que você teme enfrentar. Pode ser uma mudança no trabalho, na vida pessoal, ou em algum relacionamento, ou até em sua saúde. Pergunte a si mesmo: o que exatamente me assusta sobre essa mudança? Pense em algo que você
já está, né, nesse processo de mudança ou que vai chegar nela, e pergunte a si mesmo: o que exatamente me assusta sobre essa mudança? E se você está com medo de mudar de cidade, por exemplo, talvez o que lhe causa receio seja o desconhecido, a adaptação ou um novo lugar, ou o medo de perder o controle. Reconhecer o medo é um passo importante para superá-lo. É necessário você pontuar, né, o que é que está causando esse medo, né? Após identificar dar um título, né, para esse medo, nós vamos para o ponto 2. Ore e entregue a sua situação a Deus. Ore a Deus, entregando essa situação nas mãos dele. Declare sua soberania e peça para ele fortalecer a sua fé e confiança. Lembre-se de que, mesmo que não possamos ver como as coisas vão se desenrolar, Deus já sabe o futuro e Ele está conosco. Então, só um exemplo, tá? De oração, inclusive, quando você identificar esse medo, né, que você está enfrentando no seu processo, e você vai orar assim ao Senhor: Senhor, eu entrego essa mudança nas tuas mãos. Eu não entendo completamente o que está acontecendo, mas confio que tu estás no controle e que tens um plano perfeito para a minha vida. Me dá fé para seguir em frente, Senhor, mesmo quando não posso ver o caminho claramente. Declare isso para o Senhor. Chame o Senhor para estar com você nesse momento. E mais, declare as promessas de Deus. Elas estão aqui, ó. As promessas do Senhor estão aqui na palavra. Lembre-se de que das promessas de Deus que falam sobre sua fidelidade e ajuda. Declare essas promessas em voz alta e escreva-as em lugar onde possa vê-las diariamente. Faça vários cartazes, coloque no seu espelho, coloque onde fica bem visível, né, na sua casa, põe na tela do seu celular. Elas vão reforçar sua fé e confiança em Deus. E eu vou te dar um exemplo de um versículo que está lá no Salmo 46:1, que diz: Deus é o meu refúgio e a minha força, socorro bem presente na angústia. Declare esse versículo se você se sentir ansioso. Eu vou ler novamente para que você anote. Está lá em Salmo 46:1. Isso é uma promessa de Deus na sua vida. Deus, você vai declarar: Deus é meu refúgio, é a minha força, é a minha fortaleza, socorro bem presente na minha angústia. Eu tenho certeza que a sua fé vai ser renovada. E aí, você, seguindo aqui o processo, né? Medite um versículo sobre a fé. Nós acabamos de citar um. Escolha um versículo bíblico que fale sobre a fé e medite nele diariamente. Deixe que essa palavra se torne uma âncora para a sua alma. Ao meditar sobre a fidelidade de Deus, sua fé será fortalecida e o medo diminuirá. O medo diminuirá. Ele não vai acabar? Não. Porque o processo que você está vivendo hoje é um, amanhã será outro, amanhã, depois de amanhã será outro. Entendem? Deus, ele vai fortalecer a sua fé e o medo que você identificou nesse exato momento vai diminuir. E aqui eu trago outro versículo para você, para que você possa meditar sobre fé.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está lá em Provérbios, anote aí para depois você pesquisar. Provérbios, capítulo 3, são 2 versículos, 5 e 6. Medite nesses versículos, para lembrar que Deus está guiando cada passo, cada decisão sua, mesmo em tempos de mudanças, principalmente em tempos de mudanças, sabe? Que nesse tempo é aí que nós precisamos estar com a nossa fé mais e mais fortalecida no Senhor. Medo nós vamos ter todos os dias, mas quando a gente tem a certeza, né, e confiança no Senhor, quando a gente verdadeiramente confia no Senhor de todo o nosso coração, meu amigo, pode vir todas as mudanças, né, que o Senhor permitir, que a gente vai superar uma após outra, entendeu? Confiando no Senhor, tendo a fé, né, essa certeza. Vamos usar a fé, que é o nosso tema, que é o antídoto para o medo. Gente, eu sou uma pessoa extremamente preocupada com as mudanças. Eu não vou usar o termo medo, tá? Mas, assim, eu demoro muito para tomar decisões. Eu quero tomar as minhas decisões sempre com muita certeza do passo que eu estou dando, né? E às vezes eu demoro muito para chegar a dar um passo, assim, uma decisão importante na minha vida. E hoje eu entendo que é medo, né? Que é medo do que eu vou viver lá na frente, que é medo, principalmente na área profissional. Eu estudando essa palavra, eu fiquei meditando muito sobre ela. Eu preciso exercitar mais a minha fé, de verdade, sabe? Porque às vezes Deus tem sempre o melhor para nós, né? Deus tem sempre o melhor para nós. E às vezes na área profissional nós estamos tão acostumados, né, a fazer todos os dias as mesmas coisas, que quando você pensa na possibilidade de começar uma nova carreira, de construir tudo de novo, eu confesso que me assusta muito, né? Então, eu entendi aqui com essa palavra que eu preciso exercitar mais a minha fé. E esses versículos aqui eu vou já providenciar para colocar em todos os lugares aqui, visíveis aos meus olhos e internalizar no meu coração. Podem ter certeza disso. Então, para a gente já partir para a conclusão, a fé é um antídoto poderoso contra o medo. Especialmente os medos de mudança. Quando vivemos pela fé, entendemos que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele usa até as mudanças desafiadoras para nos moldar e nos fazer mais parecidos com Cristo. Que bênção! A fé nos permite ver as mudanças não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento, aprendizado e maior intimidade com Deus. Nesses momentos desafiadores, como nós nos aproximamos de Deus, né? Ao colocarmos nossa confiança em Deus, podemos enfrentar, sim, o desconhecido com paz e coragem. A fé nos dá a confiança de que Ele está conosco em cada passo da jornada. Não importa quão incerto ou desafiador seja o caminho. Com fé, o medo se transforma em confiança. E a mudança se torna um passo para algo melhor que Deus tem preparado para cada um de nós.
E eu convido a todas a fechar os olhos, curvar as vossas cabeças. Nós vamos fazer uma oração juntas. Senhor Deus, eu te agradeço por me lembrar que a fé é a certeza daquilo que espero somente no Senhor, mesmo quando não posso ver o futuro. Eu confesso que muitas vezes, Senhor, o medo da mudança me paralisa. Assim como eu tenho certeza que as minhas irmãs também. Mas hoje eu escolho, é uma escolha, Senhor, eu escolho confiar em Ti, Jesus. Sei que Tu, ó Pai, estás no controle de todas as coisas. E que, mesmo nas mudanças mais difíceis, Tu me guiará, Tu guiará cada uma das minhas irmãs. Entrega-me a fé para enfrentar os novos desafios que surgem diante de mim. Que eu possa ver as mudanças como oportunidades para crescer, amadurecer na minha fé. Declaro, Senhor, que Tu és fiel e que posso confiar em Tuas promessas. Que minha fé seja um escudo contra o medo e que eu possa caminhar em confiança, sabendo que Tu estás ao meu lado. Amém e amém. Era isso, meninas, que o Senhor nos presenteou, né, nessa manhã. Eu agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Eu vou deixar agora a Lúcia. Você já quer fazer a fotinha, Lúcia? Vamos fazer a foto logo, meninas. Vai abrir a câmera. Todo mundo está num monte de cobertas, né? A chuva na nossa cidade. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ok. Feita a foto. Eu já tenho que sair, tá bom? Amém. Obrigada, Jane, que Deus abençoe. Palavra maravilhosa. Amém. Com certeza vai fazer diferença na nossa semana, no nosso dia, né? Como é bom nós podermos desfrutar e estarmos sempre alimentadas com esse conhecimento, né? E eu vejo uma pergunta, e a Jane até citou, né? Mas eu vejo uma pergunta assim, tão importante para você ter clareza em alguns momentos que você chega como se estivesse ali numa bifurcação que você precisasse seguir para a direita, para a esquerda, enfim. E esse medo, às vezes, nos paralisa, né? E a pergunta é, num pior cenário, o que poderia acontecer? E quando você faz essa pergunta, você vai, se você for anotar, você vê que todas aquelas situações você já superou lá atrás, em algum momento da sua vida. Então, você só precisa manter a mesma estratégia, e às vezes a estratégia que você usou foi a fé, foi a confiança no Senhor. Você não tinha mais recursos, chegou naquele momento da tua vida, e Deus é especialista em fazer isso, nos deixar na dependência dele, né, de uma forma muito sutil, mas ele faz isso, né, ele vai, conduz, até chegar um momento que você diz, até que eu consegui, daqui eu não consigo mais, ele diz, então, minha filha, agora é comigo. Mas ele espera que nós possamos tomar essa decisão, possamos ter essa clareza e fazer essa entrega. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa palavra maravilhosa que estudamos hoje? Acho que o silêncio diz que Eu não. quero. À É porque vontade.
Assim, gente, ontem eu acordei, né, e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelo ar que a gente respira, né, colocando o nosso dia, o meu dia da minha família, né, diante do Pai, agradecendo por tudo, né, por hoje nós não precisarmos de um aparelho para respirar, ou por nós estarmos em condições, né, de viver sem uma manutenção de um aparelho. E eu fui ontem visitar minha mãe, e no caminho eu vi um acidente. Na verdade, a consequência do acidente tinha um senhor, né, jogado no chão, policial, foi acidente de trânsito, tudinho. E quando eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, no caso, o meu cunhado falou: olha, teve um acidente lá na Fernando Guilhom, e o homem faleceu. Aí, referente a essa mudança, na mesma hora, veio assim, ô meu pai, às vezes a pessoa sai para ir trabalhar, sai para pegar alguma provisão, e a gente, nos nossos planos, a gente está que sempre a gente vai voltar para casa. Na nossa agenda não está estipulado que a gente não vai voltar, que a gente não vai ver a nossa família, né? E isso é muito forte, assim, porque são impactos, assim, muito difíceis. E quando eu vi essa situação ontem, eu chorar não estranho, tá? Eu sou muito chorona. Eu me lembrei do meu irmão, que ele foi numa quinta-feira avisar que estava finalizando a questão do Covid. Ele foi reabrir o churrasco que ele vende, né? Trabalhava com almoço, o dia que ele vendia. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, com inalação da fumaça, ele passou mal. E no domingo a gente estava velando o meu irmão. Então foi algo assim muito rápido, algo que a gente não esperava, que não estava na nossa agenda, e um impacto assim muito forte mesmo. Então muitas vezes a gente fica nessa questão de impactar com mudanças, mas a mudança assim mais dolorida que a gente tem é a questão de aceitar quando a gente passa por uma situação dessa. Né? Aí vem a questão, pai, por quê, né? Por que isso? Então, um dos nossos refúgios, e o principal, foi o Senhor. Porque só Ele para confortar o nosso coração, né? Meu irmão era muito jovem, tinha 41 anos. Então, eu posso dizer que foi vítima do Covid, né? Apesar de ele ter feito o tratamento tudinho, mas acabou que pensava-se que o organismo dele já estava preparado, mas não estava. Né? Então, foi uma mudança muito radical para a nossa vida. Então, que nós estejamos preparados para tudo. Não estou dizendo que ninguém vai morrer, gente, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que, às vezes, a mudança ela vem de uma maneira muito brusca, através de um diagnóstico, através de mudança de cidade, através de fatalidades como essa que aconteceram, né? E o Senhor realmente, Ele é a nossa fortaleza, porque só quem já passou por uma situação de perda de parentes, né, é que pessoas bem próximas é que pode sentir realmente como é a questão da perda, né? Então que o Senhor venha nos fortalecer a cada manhã. Claro que ninguém, como eu disse, assim, faz planos, né? Não está na nossa agenda a gente partir, mas que nós possamos estar preparados, né? Tem um dizer que um pastor Leôncio, que ele é da Igreja da Paz, ele